Olá, querido povo de Deus, continuando nosso estudo aqui sobre as Sagradas Escrituras. Como ler a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus escrita para os homens e pelos homens. Ela apresenta duas faces, a divina e a humana. Não se pode interpretar a Sagrada Escritura só em nome da mística. Também não se pode querer usar apenas os critérios científicos. A Bíblia não foi ditada mecanicamente por Deus e escrita pelo autor bíblico. Ela transmite o pensamento de Deus, mas de forma humana. Não há oposição entre a Bíblia e as ciências naturais, ou seja, a verdadeira ciência, né? É preciso saber que a revelação de Deus através da Bíblia não tem uma garantia científica de tudo o que nela está escrito. A própria história contida na Bíblia não deve ser tomada como científica, que é mais importante a verdade teológica, a verdade religiosa, que está de fato sendo ensinado ali, né? Como vontade de Deus, como instrução de Deus. Por ser palavra de Deus, a Bíblia nunca fica velha, nem caduca. Não tem erro. Ela nos fala hoje como para além dos séculos. Cristo é o centro da Sagrada Escritura. Repito, Cristo é o centro da Sagrada Escritura. Ou seja, a melhor forma de ler a Escritura tendo Cristo como aquele que ilumina a nossa compreensão da Escritura. Ou seja, é o entendimento cristológico de toda a Escritura, né? O Antigo Testamento o anuncia em figuras e na esperança. O Novo Testamento o apresenta como modelo vivo. O Catecismo diz o seguinte: através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, o seu verbo único, no qual se expressa por inteiro. Está escrito no número 102 do Catecismo. Para se fazer uma boa leitura da Bíblia, a Igreja nos recomenda ter em mente o que chamamos de 5 sentidos. É o que a Igreja vai nos orientando. Os sentidos da Escritura. O primeiro é a analogia da fé. O que seria a analogia da fé? Vou descrever aqui. Cada texto está, de certa forma, relacionado com toda a Bíblia e com a fé da Igreja. Não podemos tirar um texto ou um versículo que seja deste contexto sem que possa haver erro de interpretação. Aqui entra a fundamental importância da tradição e do magistério da Igreja que interpreta a Bíblia sem erro. Um exemplo. Certa vez eu peguei Topic, fui para um local, né? E tinha um diácono de uma seita protestante e, de repente, uma mulher saiu da Topic e veio uma cobra. E a mulher já quis logo matar aquela cobra. Aí aquele homem falou, o diácono, né, da denominação protestante: olha, isso é bíblico. A inimizade entre a mulher e a serpente e a cobra. A mulher vê uma cobra e já quer matar. Isso está na Bíblia. Vejam o fundamentalismo. O que é ler a Bíblia sem uma analogia da fé? O que é ler a Bíblia sem a Santa Igreja, sem um bom senso, né? Totalmente sem sentido isso. O Catecismo diz o seguinte: para manter a Igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua Igreja uma participação em sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade. Pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus se atém indefectivelmente à fé, sob o guia do magistério vivo da Igreja. Número 889 do Catecismo. Algo aqui bem claro é que, muitas vezes, quando a gente não é guiado pelo magistério, a gente vai tendo interpretações equivocadas ou até heréticas acerca das Escrituras. Interessante que Cristo, que lá em João 14,6, se apresenta como uma verdade, em outras passagens também,
João 14,6 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É interessante que aquele que é a verdade, ele não quis que a gente ficasse confuso. Por isso, em Mateus 16, Jesus dá esse poder a São Pedro, essa promessa, e também aos apóstolos, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 13 e seguintes. Lá em Lucas 10, 16 vai falar: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que o Pai enviou. E é interessante que o Senhor nos deu como presente a Santa Igreja para guardar a fé, para nos ensinar a fé, para nos instruir. Imagina, se a gente acredita que a Bíblia contém a verdade, tem a verdade da palavra de Deus, como é que ela é infalível, não contém erros, e eu vou deixar qualquer um interpretar? Era como se eu desse ingredientes para uma pessoa que é um desastre na cozinha. Está aqui todos os ingredientes. Pode fazer aqui o almoço, a janta, o lanche. E a pessoa não sabe nem cozinhar um ovo. Ela é um desastre. Sempre coloca muito sal, ou deixa insosso, ou queima tudo. E eu digo, está aqui. Essa receita é infalível, mas o cozinheiro é falível. Não dá certo. Então, se a Bíblia não contém erro, o Senhor, sabendo disso, porque Ele é o autor primeiro das Escrituras, nos deixou um magistério para, sem erro, interpretar as Escrituras. Que, repito, que adiantaria a Bíblia não ter erro se não existe nenhuma garantia de interpretação segura? Cada um interpreta do jeito que quer, como quer. Não. O Espírito Santo não é Deus de confusão. O Espírito Santo é claro, ele não é ambíguo, confuso, de forma alguma. Então esse é o sentido da analogia da fé. O sentido da história. Deus é o Senhor da história, e o avançar da história também nos ajuda a compreender a Sagrada Escritura. Jesus mandou observar os sinais dos tempos. É uma outra forma de também aprofundar o entendimento das Sagradas Escrituras. O tempo como nosso aliado, né? Não como inimigo. Terceiro ponto. A questão do movimento progressivo da revelação. E aqui não é um modernismo. Não é que a revelação mudou, ficou mutilada, não. Mas ela vai crescendo como uma semente e vai crescendo, até se tornar uma árvore frondosa, esse entendimento da Escritura. Deus, na sua paciência, foi se revelando lentamente durante 14 séculos e continuou a se revelar durante mais de 20 séculos pelos caminhos da sua igreja, através da sagrada tradição que para nós católicos tem o mesmo valor da revelação de Deus das Sagradas Escrituras. O outro ponto, o sentido da relatividade das palavras, é o quarto ponto. As palavras são relativas. Isso aqui não é o relativismo, não. Viu? Nem sempre as palavras em si são absolutas. Para compreender o texto bíblico, importa saber o que certas palavras significam exatamente quando foram usadas pelo autor sagrado. Então, tem vezes que o texto é tão complexo que, além do contexto, eu preciso saber como ela foi pronunciada, escrita no idioma original, no hebraico, no aramaico, no grego. Certo? Precisa saber como que está lá, para tirar uma dúvida, para fazer uma boa exegese do texto, né? O bom senso e o senso crítico. Também é recomendado isto. A nossa inteligência e equilíbrio diante dos fatos. As Sagradas Escrituras apresentam dois sentidos, o literal e o espiritual. E é isso que o catecismo vai aprofundar, né? O sentido literal é daí que nós partimos para entender as Escrituras, a partir do sentido literal. É dado pelo significado das palavras da Escritura,
e descoberto pela exegese, que é o estudo profundo do texto bíblico, né? Que segue as regras da correta interpretação. Santo Tomás de Aquino dizia o seguinte, que todos os sentidos devem estar fundados no literal. A gente encontra isso no Catecismo da Igreja Católica, número 116. E na Suma Teológica também está, da qual é isso que o Catecismo cita. Ele tira isso que Santo Tomás nos instrui, ele vai tirar da Suma Teológica, né? Aí depois tem o sentido espiritual. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que fala podem ser sinais. Então, o sentido espiritual é subdividido em três. O alegórico, isso é o primeiro, tem o sentido literal e tem o sentido espiritual. O sentido espiritual é subdividido em três sentidos: o alegórico, o moral e o anagógico. O alegórico nos leva a uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também é um sinal do batismo. 1 Coríntios 10, 12. Aqui é a questão da tipologia bíblica, né, que a gente chama. Isso aqui é o sentido alegórico. O sentido moral nos levam a ver os acontecimentos relatados na Escritura como uma forma correta de agir. São Paulo diz que eles foram escritos para nossa instrução. 1 Coríntios 10, 11 e Hebreus 3, versículo 4 até o 11. E por fim o sentido anagógico. Anagogé, as coisas, né, vindouras, que transcendem, né, lá no metafísico. Podemos ver realidades e acontecimentos na sua significação eterna, isso na anagógica, né, para a eternidade, conduzindo-nos em grego anagogé, ou anagogé, para a nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Catecismo número 117. O ensinamento medieval resume a significação dos quatro sentidos. A letra ensina o que aconteceu. A alegoria, o que deves crer. A moral, o que deves fazer. A anagogia, para onde deves caminhar. Catecismo número 118. O Concílio Vaticano II recomendou para uma boa interpretação os seguintes pontos: o conteúdo e a unidade da Escritura inteira. Hoje o que se faz muito é pegar versículos isolados, capítulos isolados, livros isolados e separar ele do todo da Escritura. Não é assim. Isso é muito prejudicial ao entendimento da Escritura. Ela é um todo, então uma parte ilumina a outra. Outra coisa que deve se observar: ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. Orígenes, por exemplo, né, ele dizia o seguinte: a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. É uma homilia que ele fez sobre o livro do Levítico, né? Outro ponto a se observar: estar atento à anagogia da fé. Romanos 12, 6. A analogia da fé, melhor dizendo, né? Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Isso leva tempo. Quando a gente começa a ler a Escritura, no início parece ser muito difícil. Depois a gente vê que é difícil mesmo. Mas depois a gente vai criando familiaridade e, mesmo continuando esse mistério e tendo certas dificuldades, mas a gente vai conseguindo fazer essa unidade. A gente consegue ligar a Escritura como um todo, né? A gente consegue pegar o pensamento de um santo e encaixar nas Escrituras e vice-versa. A gente consegue pegar o nosso dia a dia e encaixar também nas Escrituras e deixar que ela ilumine o nosso dia a dia. Ou seja, a gente vai tornando a Escritura parte fundamental da nossa vida espiritual. Os santos padres, né, período patrístico, fizeram isso.
Os grandes intérpretes das Sagradas Escrituras, sem dúvida, foram os Santos Padres. Por isso que a Catena Áurea é um grande tesouro, né? Eu tenho aqui os 4 volumes, né, da Catena Áurea, que é o comentário a São Lucas. Aí tem vários outros comentários, São Mateus, São João, São Marcos, né? Tenho aqui as 4. E vale muito a pena, porque são os santos explicando para nós de forma profunda as Sagradas Escrituras. Espero que vocês tenham gostado da explicação de hoje. Eu vou ficar fazendo pelo menos 2 ou 3 lives por semana sobre as Sagradas Escrituras, tá bom? Um abraço, santa tarde, meu amigo Gleison. Grande abraço, meu irmão. Deus te abençoe.